EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 189, pergunta 189. E a pergunta desse vídeo é sobre a ansiedade. Usar EFT para ansiedade. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça esse curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizude.com/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para boa compreensão de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim, eu recomendo que faça esse curso. Por quê? Porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT. E pode ser que a versão que você conheceu seja diferente da versão que eu utilizo. E se isso acontecer, você pode ficar um pouco confuso, você pode ter uma compreensão equivocada sobre meus vídeos de EFT. Bom, a pergunta, não é bem a pergunta, é uma queixa, um pedido, é esta. Quero tratar minha ansiedade com EFT, mas não sei por onde começar. Portanto, a pessoa reconhece que tem problema de ansiedade e quer usar EFT para tratar essa ansiedade, mas ela não sabe por onde começar. Então vamos ajudar essa pessoa. Eu poderia abordar a ansiedade de diferentes maneiras, mas aqui eu vou classificar diferentes tipos de ansiedade de acordo com o tipo de causa, a identificação da causa. Veja, a ansiedade não é uma coisa que aparece do nada. A ansiedade é sempre causada por alguma coisa. Primeiro tipo é onde você sabe exatamente o que está causando sua ansiedade. Se eu perguntar para você o que está causando essa ansiedade, você consegue dizer exatamente o que é que está causando a ansiedade. Causa muito específica e conhecida. Segundo tipo é, você não consegue apontar a causa específica, mas você consegue dizer, é esta situação que está causando ansiedade. Uma situação não é uma coisa bem específica, é alguma coisa um pouco mais abrangente. E o terceiro tipo é ansiedade, onde você não consegue apontar a causa. Causa desconhecida. Não é que não haja causa, é que você desconhece a causa, não consegue apontar qual é a causa. E esse tipo de ansiedade é também chamada de ansiedade generalizada. Então, o primeiro tipo, aquele tipo onde você consegue apontar sem dificuldade o que é que está causando sua ansiedade. Nesse caso, você consegue identificar um evento específico, alguma coisa que vai acontecer dentro de algum tempo, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Um exemplo, você tem entrevista na próxima segunda-feira e essa ansiedade que você sente é devido a essa entrevista da segunda-feira. Causa bem específica e conhecida. O segundo tipo, você não consegue apontar um evento específico, mas você consegue apontar uma situação. Uma situação normalmente composto de vários eventos. Um exemplo
Quando você diz, minha ansiedade é devida a muita pressão que eu recebo no trabalho. Então, muita pressão é uma situação, você não está apontando nenhum evento específico. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, quando você não sabe dizer qual é a causa. E nesse caso, normalmente você sente apenas o desconforto físico. Muitas vezes, aperto no peito, dificuldade de respiração, taquicardia, coisas desse tipo. E devido a essa manifestação do desconforto físico, muitas vezes a pessoa acha que é um problema de saúde. E nesse caso, essa pessoa vai procurar o médico. E o médico vai dizer, você não tem nada. O médico faz alguns exames e não consegue detectar nenhum problema físico. E se isso acontecer algumas vezes, você começa a aceitar a ideia de que esse desconforto não é problema de saúde física, mas é um problema de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que a manifestação do medo do futuro. Medo do futuro. Como é que funciona? Você imagina um futuro assustador. Você imagina alguma coisa que vai acontecer no futuro e essa coisa é muito ruim, assustador, algo que você realmente não quer, de jeito nenhum. No entanto, você imagina isso e vivencia esse futuro imaginado. É como se aquilo estivesse acontecendo neste momento. Você está imaginando, mas se esquece de que isso é apenas imaginação. Você começa a vivenciar aquilo. Isso é sofrimento criado pela sua própria mente. Bom, como usar EFT para ansiedade? Eu separei a ansiedade em 3 categorias. Aquela ansiedade onde você consegue identificar exatamente qual é a causa. Outra ansiedade onde você não consegue identificar a causa exata, mas consegue identificar uma situação. E a terceira onde você desconhece o causador. Cada tipo de ansiedade merece um tratamento adequado para ter um resultado melhor com EFT. Claro que isso vai levar bastante tempo, não é o objetivo desse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou focar no primeiro grupo. Aquele tipo de ansiedade onde você já sabe qual é a causa. Qual é o causador da ansiedade. Nesse caso, você vai identificar o evento futuro assustador. Vamos voltar para aquele exemplo. Você tem uma entrevista na semana que vem. Então você imagina a entrevista da semana que vem. Só que ao imaginar, você não imagina, não consegue imaginar você se saindo muito bem na entrevista. Pelo contrário, você se complicando, você em situação muito difícil, você não conseguindo responder, você se perdendo, coisas assim que você não quer que aconteça de jeito nenhum. Mas sua mente insiste em imaginar isso. Então imagine essa cena e sinta o medo. Medo que isso aconteça, medo das consequências. Você sente o medo. Você sente o medo ao ver essa cena, você vai anotar a intensidade do medo de 0 a 10 e vai fazer EFT para esse medo. Embora sinta muito medo ao me imaginar na entrevista da próxima semana, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazer isso até que o medo desapareça. Então, depois que o medo desaparecer,
você vai observar a cena de novo e pode ser que haja algum outro desconforto. Medo foi embora, mas você pode sentir algum desconforto físico. Então você vai fazer EFT para esse desconforto físico. Ou então não tem desconforto físico. Medo foi embora, mas agora sente um pouco de raiva de si mesmo. Então você vai fazer EFT para raiva de si mesmo. Enfim, você vai eliminar qualquer tipo de desconforto relacionado a essa cena com EFT. Quando você limpa todo tipo de desconforto, muitas vezes aquela cena simplesmente desaparece. Então a pessoa diz: eu não consigo ver mais aquela cena. Isso é uma das possibilidades. Outra coisa que costuma acontecer é a cena se modifica espontaneamente. Quando penso na entrevista de amanhã, já não me vejo naquela situação complicada. Eu me vejo tendo bom desempenho na entrevista. É isso que costuma acontecer quando você usa EFT para ansiedade desse tipo. Deixe seus comentários e suas perguntas. Isso é muito importante. Dê o like, compartilhe e se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição. Por quê? Porque aqui você encontra centenas de vídeos como esse. Obrigado e até o próximo vídeo.